Você também tem a sensação de que está cercado de gente burra? E você tem aquela necessidade de dar sua opinião e de mostrar o caminho certo para todo mundo? E você já ficou se remoendo porque você deveria ter dito alguma coisa numa discussão? Eu era essa pessoa, eu era a dona da razão. Eu via problemas em todo mundo. E aí eu pensava assim, como que eles não veem o que eu vejo? É tão óbvio. Eu fico possessa com essa burrice dessas pessoas. Eu ficava pensando nessas coisas, eu ficava com muita raiva, frustração, impaciência. E eu tinha muita ansiedade porque eu não conseguia mudar os outros, as outras pessoas. E aí eu escrevi um monte de textões em vários lugares para mostrar meu ponto. Eu ia pro embate, em conversas pessoais. Eu dava lição de moral. E a única coisa que eu conseguia de tudo isso era me sentir mais frustrada e sozinha. Eu até pedia para forças maiores me ajudar a colocar juízo na cabeça das outras pessoas. Mas não adiantava nada, como você deve imaginar. Se você tem esses problemas que eu tinha, você também deve imaginar que não funcionava. Mas aí eu tive contato com o estoicismo, sabe aquela corrente filosófica famosa que todo mundo tá usando hoje em dia, mas ele é útil de verdade. E aí eu tive a percepção de que enquanto eu focava nos outros, nas outras pessoas, querendo corrigir elas, eu não tinha controle nenhum sobre mim mesma. E eu tomei uma decisão, eu vou focar 100% na minha própria evolução. Eu vou focar só em mim agora. E hoje eu vou te mostrar como que eu me libertei dessa necessidade de corrigir todo mundo. E eu vou te ensinar um protocolo que eu usei para encontrar paz mental, focando apenas no que eu posso realmente controlar. Eu mesma, minhas emoções, meus pensamentos, minhas ações, meus comportamentos. Eu fiz um resumo desse vídeo em texto lá no Substack, com mais algumas informações que vai ser muito útil para você. Deixei o link na descrição. Vamos lá, eu comecei com uma pergunta poderosa. Eu tenho controle sobre isso? Quando eu tenho uma necessidade de mudar o outro, de corrigir as outras pessoas, de mostrar o meu ponto, mostrar que eu sou a correta e eu tô no caminho certo, quando essa vontade surgir, eu me pergunto, eu tenho controle sobre isso? E aí eu tive um insight. A minha mania de controlar os outros, a mania de controle das outras pessoas, só causava sofrimento em mim mesma. E eu precisava me desapegar dessa mania, especificamente. E aí eu criei esse protocolo para o desapego, para ter esse desapego, e ele tem 3 passos, baseados nos pilares Solver, que eu falo sempre por aqui. Primeiro passo, o mapeamento do controle. Aqui eu vou trabalhar o pilar 3, a mente, o software, o que roda no meu cérebro, né? Então, primeiro é preciso visualizar o campo de batalha, para entender onde que a sua energia está sendo desperdiçada. Aqui eu vou usar uma ferramenta e o nome dela é zona de preocupação, zona de influência, zona de controle. A melhor forma de você entender é explicar a utilização dela. Então, pega uma situação que te irrita. Pode ser numa situação de querer controlar outra pessoa, principalmente. Então aí você vai desenhar 3 círculos, um dentro do outro. Dentro do círculo de fora, que é o círculo da preocupação, você escreve tudo o que você não controla. Por exemplo, a opinião das outras pessoas, a decisão que as outras pessoas têm, que vai tomar, tudo que você não controla. No círculo do meio, que é o círculo da influência, você vai colocar o que você pode influenciar. O que você tem como influenciar outra pessoa. Na verdade, você tem como influenciar sendo um bom exemplo. Você só consegue exercer influência sendo um bom exemplo. Existe também a possibilidade de influenciar sendo um mau exemplo. Muitas pessoas seguem maus exemplos, mas pensa que querendo influenciar, você está partindo do princípio que você está certo. Então você quer mostrar para o outro que você tem a razão, né? Você é o dono da razão. Só que você só vai conseguir convencer outra pessoa se ela te admirar de alguma forma por você ser um exemplo.
Então é uma maneira de influenciar, mas que você não tem controle. Você precisa primeiro ser para ser admirado e espelhado. E no círculo do centro é onde você tem controle, é a zona de controle, o que está 100% na sua mão. Ou seja, a sua reação, as suas palavras, as suas decisões, as suas atitudes, os seus pensamentos, suas emoções, tudo isso é o que você tem controle. E você vai perceber que 99% do seu sofrimento vai estar no círculo de fora, que é a zona de preocupação, aquela coisa que você não tem controle, que tem a ver com o outro, as coisas que a outra pessoa pensa, as decisões dela, as atitudes dela, e geralmente você está sofrendo por causa disso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o treino do desapego. É o pilar XP, que é o pilar 4, pontos de experiência, é botar a mão na massa mesmo, né? Então, com um mapa claro do que você já tem, as zonas de preocupação, de influência, de controle, precisamos treinar agora um músculo, pensando que o cérebro é um músculo, do desapego emocional. Então, vamos treinar o desapego emocional. Aqui a gente vai usar a ferramenta abrir espaços, que é uma maneira de praticar o desapego. Então, para explicar a ferramenta, é melhor você saber como que você vai usar ela. A sua mente, ela está apegada à necessidade de estar certa. Então, a sua mente quer sempre estar certa. Você é o dono da razão. Você quer corrigir as outras pessoas estão erradas. Então, você tem a necessidade de estar certo. Então, a gente vai treinar a sua mente a soltar essa necessidade de estar certo. E a tarefa prática é a seguinte: todos os dias, isso é ótimo para fazer todo santo dia, você vai se desfazer de uma coisa, que pode ser física ou eletrônico, um arquivo eletrônico. Pode ser papéis velhos, uma roupa, um arquivo inútil, qualquer coisa que você tenha um certo apego. Porque mais importante é que você tenha, sabe aquela coisa que você guardou por alguma coisa, um dia eu vou precisar, que você tenha uma certa relação emocional com aquilo. Se você praticar um por dia se desfazer, você vai estar treinando o seu cérebro, fazendo uma musculação cerebral mesmo. E esse ato físico de abrir espaço, então mesmo que seja no seu computador, no seu celular, ou no seu guarda-roupa, no seu armário, qualquer coisa, esse ato físico de abrir espaço, porque quando você está tirando, você está abrindo espaço ali naquele lugar, né? E desapegar das coisas materiais, ele treina o seu cérebro a fazer o mesmo com pensamentos e a necessidade de controle. Então, pensamentos, emoções, pessoas, você está treinando o seu cérebro com coisas bem simples, como coisas físicas, objetos materiais, ou eletrônicos mesmo, arquivos, fotos, vídeos, e-mails, coisas que você não desfez por algum motivo de apego. Então, esse foi o segundo passo. O terceiro passo é o redirecionamento do foco. Aí a gente volta a trabalhar o pilar 3, que é a mente, de novo o software. Então, com a mente mais leve agora, a gente vai redirecionar a energia para o único lugar que importa, que é você mesmo. É o que você controla. E aí a gente vai usar duas ferramentas aqui, o mindfulness, a atenção plena, e o foco no que controlas. Eu prefiro explicar sempre na utilização, que eu acho que fica mais claro. Então você vai usar o mindfulness para perceber o impulso de você querer corrigir alguém. Por que o mindfulness é importante? Se você tem uma prática de mindfulness diária, como eu treino diariamente, focando em voltar a minha atenção para um único foco, para um único ponto de atenção, seja alguma coisa que eu estou encostando, seja tátil, seja visual. Eu prefiro fazer de olho fechado, então eu prefiro um foco tátil. Mas é ótimo você treinar sempre voltar a sua atenção para um ponto. E assim que a sua atenção, o seu cérebro começou a viajar, você volta. Aí você viajou, você volta. Quando você treina isso diariamente, você tem o seu cérebro já mais forte, como se você estivesse praticando musculação mesmo. Se você estivesse treinando um músculo.
E aí, quando você consegue observar os seus pensamentos, o mindfulness permite que você consiga observar os seus pensamentos. E aí você percebe esse impulso de querer controlar a outra pessoa, de querer corrigir, de querer mostrar que você está com a razão. Então, só com uma prática diária de mindfulness você vai ter essa capacidade de perceber. Mas se você não pratica diariamente, tenta fazer essa prática pontual para essa situação específica. Quando você conseguir perceber que você está com aquele impulso de querer corrigir, de mostrar que você tem razão, nesse exato momento você usa a ferramenta foco no que controlas. Você, em vez de ficar focando no outro, você vai fazer a seguinte pergunta: qual é a minha ação controlável, que eu controlo, né, agora, para eu mesma ou eu mesmo evoluir? Então, você vai parar, vou repetir. Você percebeu aquele impulso de querer controlar o outro, você vai usar a ferramenta Foco no que controla, se fazendo a pergunta: qual a minha ação controlável agora para eu mesmo evoluir? Então pensa na sua evolução. E a resposta pode ser ficar em silêncio, por exemplo, fazer uma pergunta aberta para outra pessoa em vez de querer controlar, botar, impor a sua ideia, a sua razão que você acha que tem, né? Em vez de dar uma lição, você simplesmente faz uma pergunta. Ou então você pode focar na sua própria respiração. A pessoa falou uma coisa que você acha que ela está errada, e aí você percebeu que quer mudar a ideia dela, você quer controlar ela, quer corrigir ela, quer impor a sua verdade. E aí você, em vez de fazer isso, abrir a boca para falar, você foca na sua respiração. Ou então fica em silêncio. Ou faz uma pergunta, tentando entender por que a pessoa pensa daquela forma. Isso vai ser muito mais produtivo. E aí, vou fazer um resumo dos 3 passos aqui. Então, o caminho para se libertar da necessidade de corrigir as outras pessoas é, primeiro, mapeie o que você pode e o que não pode controlar. Faz as zonas lá, a zona de preocupação, zona de influência, zona de controle. Escreve mesmo, rabisca lá, faz os círculos e escreve dentro dos círculos. Melhor fazer assim, porque vai treinando seu cérebro até enxergar fora de você mesmo. Então, mapeie o que você pode ou não controlar. Segundo, treina o desapego na prática. A ótima ferramenta de abrir espaços, de você se doar, reciclar, jogar fora uma coisa física e ou eletrônica por dia. Você pode criar esse hábito. Você sempre vai ter alguma foto para jogar fora, alguma roupa, algum papel. Sempre joga fora, um por dia que seja. Só para você treinar esse desapego. E o terceiro, redireciona o seu foco para a própria evolução. Foca em você mesmo. Só você pode melhorar. Se o outro está errado, você não tem nada para fazer a respeito. Você precisa melhorar a si mesmo. Se você virar um baita de um exemplo na direção que você acredita ser certa, você talvez vire um ponto de admiração na outra pessoa e você vai conseguir exercer influência sobre essa pessoa. E aí ela começa a cogitar mudar de ideia porque você é um ótimo exemplo e ela quer te copiar de alguma forma. Mas tentar impor, isso não funciona. Pode ter certeza que eu já tentei muito e não deu certo. E aí, agora eu vou te falar, aplicando essas ferramentas em mim mesma, durante mais de um ano que eu já tô nessa jornada sober, mas essa jornada de querer controlar, essa solução de parar de querer controlar as pessoas, foi nesse último ano que eu comecei a praticar com entusiasmo e com frequência, consistência e disciplina. E aí, depois de entrar nessa jornada e de aplicar essas ferramentas, eu comecei a ter esses resultados. Eu não tenho mais a mania de controle, não tenho mais. Não preciso provar que eu tô certa, que eu tenho razão. Eu desapeguei disso. E eu aprendo com as opiniões diferentes. Então, quando a pessoa tem uma opinião diferente da minha, eu, em vez de querer controlar e rebater e discutir e mandar textão, eu fico mais curiosa em entender por que a pessoa pensa daquele jeito.
e quem sabe eu consigo aprender, né? E muitas vezes eu aprendo coisas novas, eu enxergo melhor a realidade para que eu possa conectar mais assuntos e criar novas soluções para os meus próprios desafios. E aí eu me sinto mais leve, eu me sinto livre, porque eu não tenho essa necessidade de controlar. Aí eu me sinto mais estoica, eu não estava usando o estoicismo para focar no que eu controlo, e com isso eu fico mais feliz também. E eu consigo focar no que importa, que é a construção da minha versão superpower. Eu foco na minha própria evolução, no meu desenvolvimento. E consigo ser mais livre, feliz e leve. E qual a lição que eu tiro disso tudo? A mania de querer controlar os outros é um fardo gigantesco que rouba a nossa energia das coisas que realmente importam, que são nós mesmos e a nossa jornada. Então, não perco mais tempo, não vou ficar carregando fardo desnecessário que rouba minha energia, não me permite dar os passos na minha própria jornada, porque eu tô perdendo tempo querendo controlar as outras pessoas, que são coisas infrutíferas que eu não vou conseguir controlar. Eu deixei lá no post do Substack, que eu já te falei, eu detalhei o exercício dos círculos de controle, do passo 1. E eu fiz um guia prático de como começar o treino desse desapego na sua vida ainda hoje. Dá pra você começar hoje. E o link tá na descrição. Se você quiser a minha ajuda, o meu acompanhamento para você treinar diariamente, vem conhecer a Solver Academy, que é a academia, o lugar para o treino diário de estoicismo e de inteligência emocional. Agora, se você costuma ser vítima das coisas, se sentir um coitadinho, assiste esse vídeo aqui. Olhe para dentro, ativar Solver.